Sejam todos bem-vindos a mais um programa Universo Imobiliário. Eu sou Ingrid Reis, pode rodar a vinheta. Hoje eu recebo uma profissional que é intensidade e estratégia na mesma medida. Formada em Direito e com forte atuação no mercado imobiliário, ela acredita que o verdadeiro valor de uma negociação está nas relações humanas. Conhecida como Furacão, vem transformando o mercado com o conceito personal broker. Bem-vinda, Manuela Vilar. Obrigada, Ingrid. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo. É um prazer é todo nosso, estou muito feliz também de te receber aqui. E eu gostaria, Manuela, que tu trouxesse um pouco da sua trajetória profissional, desses anos que você tem de experiência no mercado imobiliário. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou advogada, né, de formação, e eu sempre trabalhei com vendas. Sempre gostei muito de vendas, desde criança. Eu brinco que eu vendia coisas da minha casa, biquíni escondido no banheiro do colégio, porque eu sempre gostei de pessoas. Muito mais do que do resultado da venda, eu gostava dessa troca com as pessoas. E, apesar de advogada, dentro da minha trajetória da advocacia, eu sempre atuei na ponta comercial, prospectando clientes. Eu fui trabalhar depois com fusões e aquisições de empresas, até que eu fui convidada pela Cyrela para assumir ali um cargo de coordenadora de vendas, onde eu não era corretora, mas eu me relacionava muito com os corretores. E ali eu fiquei 2 anos e meio e foi meu primeiro contato com o mercado imobiliário. E eu brinco que foi uma paixão à primeira vista. A partir dali eu percebi que os corretores que eu ajudava, eles muitas vezes não sabiam se comunicar e profundamente entender os anseios dos clientes. E eu entendi que ali existia uma oportunidade de mercado que ninguém estava olhando. Então eu resolvi ser uma profissional autônoma, né? Então eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente, porque eu nunca trabalhei dentro de uma imobiliária, eu fui direto ser autônoma, que não foi fácil, muito desafiador, mas eu consegui, desde o começo, fazer o processo início, meio e fim com o cliente. E isso cria uma conexão muito forte. E por isso, o conceito de personal broker, né? Uma pessoa que ela anda de mãos dadas com o seu cliente, ela entende profundamente o que o cliente quer e mapeia dentro de tudo que há no mercado, de todas as possibilidades, independente se essa venda vai ocorrer sozinha ou em parceria, para que o cliente fique resguardado e bem atendido. Que linda essa tua forma de pensar, da tua criação, assim, do personal broking, né? Eu achei muito diferente, porque une a pessoa ser ela CNPJ, o corretor, e ele poder trabalhar individual, sem ter um vínculo com uma imobiliária. Sim. Muitas vezes eu, entre aspas, apanhei, né, por não saber o manejo que o mercado tem. É um mercado que ele não tem muitas regras. Então, ele tem manejos, não regras, né? E as pessoas têm uma cultura de ver o colega muito como adversário, né, e não como parceiro. Acontece que quando tu trabalha sozinha, tu tem que ver o colega como parceiro, porque geralmente tu tem só uma ponta e tu precisa ter a outra. Então é muito importante que tu tenha esse bom relacionamento com o mercado para que o teu cliente fique bem atendido. Exatamente isso, Manu. E conta para nós quem é um pouco da Manuela fora o mercado imobiliário. Bom, Manuela fora do mercado imobiliário, primeiríssimo lugar, mãe de 2 adolescentes. Tive filho bem nova, então meus filhos já estão numa fase de voarem sozinhos. Sou uma pessoa extremamente disciplinada, que ama fazer esportes, hiperativa, ultraativa, não é nem hiperativa, então eu acredito que também eu consigo, como eu tenho essa agitação, essa inquietude, eu estou sempre estudando, eu sou curiosa. Então, a minha vida ela é muito agitada porque eu sou uma pessoa agitada, né? Mas a minha disciplina faz com que eu consiga, ajustando a disciplina com a minha hiperatividade, fazer o dobro do que as pessoas conseguem fazer num único dia. Isso é muito legal, né? Você enxergar um ponto positivo, até mesmo onde é para ser uma imperatividade, você enxerga já uma coisa positiva, porque a gente é elétrica. Eu vi que você é muito parecida comigo. Eu também tenho isso de ser inquieta, tô sempre criando alguma coisa, ou estudando, pensando numa ideia. Isso é muito bom. Às vezes as pessoas veem como um ponto negativo, mas eu levo como um positivo também.
Ser corretor de imóveis é um desafio diário, né? Então, tu tem que sempre te automotivar. Exato. E o fato de tu ser uma pessoa com iniciativa ajuda muito, né, no quesito automotivação. Porque não é Exato. fácil, mas ela é uma trajetória muito bonita para quem trabalha bem. Exatamente. São as pessoas que, geralmente, que têm empreende, né, vai além, sai como eu digo, do básico para ir além. São pessoas que têm essa inquietude, que querem, né, mudar a sua realidade, querem trazer uma inovação. E me diz de onde vem a sua intensidade que virou essa marca registrada. Vamos dizer o Furacão. Essa história do furacão é ótima. Uma brincadeira das minhas amigas de mercado, né? Porque eu não paro. Essa intensidade ela já nasceu comigo. Desde criança, eu sempre fui uma criança muito ativa e desafiadora. Eu sou uma pessoa que eu não gosto do lugar comum, eu desafio, eu gosto de ser diferente, então eu tenho esse ímpeto, né? Eu tenho a dopamina bem alta. Isso, é maravilhoso. Em que momento você percebeu, Manuela, que vender não era sobre imóveis, mas sobre pessoas? Eu gostaria que tu explicasse um pouco para nós, porque ali fala sobre relações humanas, né? Ali você fala muito sobre isso, sobre trabalhar com o outro. Então, o imóvel, ele é uma commodity. Todo mundo tem acesso a tudo. É impossível um corretor não conseguir chegar num dono de um imóvel com todos os sistemas, né? Eu não gosto de mexer nisso, mas faz parte do nosso trabalho. Então, o que muda a experiência do cliente não é o imóvel. Quando uma pessoa me contrata, ela não me pede um imóvel, ela me pede uma orientação, ela me pede uma curadoria. Então, ele é muito mais sobre pessoas, porque eu consegui entender essa pessoa, consegui ser empática com a situação dela e genuinamente querer ajudá-la, vai mudar toda a experiência dela de compra e venda. Porque no fim do dia, o imóvel todo mundo tem, mas o teu atendimento só tu tem. Exato. O atendimento, ele sempre vai ser o único, né? Eu acredito nisso. Ele sempre vai ser o único. E isso é importante porque as pessoas reclamam muito do mercado imobiliário, que corretor é chato, que corretor é invasivo. Mas o corretor ele só age dessa maneira porque os clientes não têm lealdade com eles. Então, o corretor ele tem medo que o seu cliente vá comprar com outro. Hoje em dia, eu não atendo clientes que estejam com outros corretores. Isso foi uma decisão minha, porque eu tenho uma intensidade muito alta, né? E eu sou uma pessoa que me dedico intensamente quando eu entendo que eu posso ajudar alguém. Então, eu não queria mais passar por esse tipo de frustração. Então, eu sempre pergunto para o cliente se ele já está sendo atendido. Eu garanto ao meu cliente efetividade. Ele vai encontrar o que ele quer, ele não vai se privar de ver nenhum imóvel do mercado por estar só vendo comigo, porque eu me relaciono muito bem com o mercado. Então, essa parceria, essa união entre cliente e corretor muda completamente até mesmo esse estereótipo de corretor, que é uma pessoa chata, uma pessoa que não estudou, uma pessoa que não teve outra opção na vida. Por quê? Porque hoje, para tu ser um bom profissional, tu tem que ser uma pessoa capacitada. Tu tem que entender de pessoas, tu tem que entender de mercado, tu tem que entender de muitas outras coisas. E aí sim o cliente te escolhe, assim como ele escolhe o médico dele, o advogado dele, o dentista dele, ele pode ser o corretor dele. E essa é a proposta de um personal broker, é ser um profissional especializado, altamente comprometido com o seu cliente e que vai mergulhar no mundo do cliente para trazer a melhor opção. Perfeito. Eu montei algumas perguntas da enquete do Instagram pra gente. Eu gostaria de tirar as dúvidas do pessoal com você. O que significa na prática vender com propósito? Vamos começar por essa aqui. Então, vender com propósito é tu colocar o cliente na frente da tua comissão. O bem-estar dele na frente de qualquer remuneração. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já impedi, por exemplo, um cliente meu de fazer um mau negócio. Independente do quanto ele queria, eu entendi que aquilo ia ser um problema futuro para ele. E eu fui bem clara, fulano, eu não me sinto confortável que tu faça esse negócio porque eu não faria.
Então, vamos encontrar outra opção. Isso aqui vai ser um problema depois para ti. O imóvel tinha problema de documentação, enfim. Ou, muitas vezes, o cliente gostou de um imóvel, o imóvel está com um corretor, que está com outro corretor, e tu tem que dividir a comissão em 2, 3, 4 partes. Se é para o bem-estar do cliente, isso faz todo sentido. Porque eu não quero um cliente para uma venda, eu quero um cliente para uma vida. E é uma relação que eu quero construir a longo prazo com ele, não é só agora. Então, não importa enquanto eu tiver que dividir essa comissão para que ele fique bem atendido. Isso é propósito. Meu propósito é servir, é ajudar o cliente antes mesmo de ser remunerado por isso. É um propósito e uma inteligência, né? De ver as coisas, uma maneira inteligente de vender, eu acredito. A tua proposta traz muito isso. É uma construção de uma relação, assim como a gente tem relacionamentos com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem que cultivar, muitas vezes abrir mão de algumas coisas em prol de outras. O meu propósito como profissional é construir uma longa jornada com o meu cliente. Perfeito. E como você equilibra a técnica com a sensibilidade no resultado? Essa eu achei difícil. Na verdade, a técnica, ela vem muito do estudo. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito naquela expressão em inglês, lifelong learning, né? Tu nunca parar de aprender. Então, eu estou sempre fazendo algum curso, sempre buscando evoluir e saber bem, por exemplo, de negociação, de oratória para o meu Instagram, de pessoas, estudar comportamento humano, ter essa bagagem para poder usar da minha sensibilidade, porque eu sou uma pessoa extremamente sensível. Essa sensibilidade, ela me ajuda muito a ler o cliente. Então, essa união, ela não tem como dar errado. Porque se tu é uma pessoa sensível e empática, que tem o conhecimento técnico, tu vai oferecer o mais alto nível de jornada de experiência para o teu cliente. Verdade, é uma constante evolução, né, que você está trazendo. Qual o maior erro que você enxerga hoje nos profissionais do setor? Enxergo vários. Não, o maior erro para mim de um profissional hoje é ele achar que vendas a gente não precisa aprender mais. As pessoas acham, não, eu sou bom vendedor. É verdade. E muitas vezes a pessoa é um bom vendedor. Ela poderia ser muito melhor. Exato. Eu sempre acho que a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia. Então, a pessoa não estudar, não querer se qualificar e se acomodar no que já sabe, muitas vezes num dom que ela tem, porque as pessoas muitas vezes têm um dom, né? Mas eu brinco que a disciplina supera o talento. Então, às vezes a pessoa não tem o dom, mas ela é tão disciplinada, ela é tão focada, ela estuda tanto, que ela pode ir muito melhor do que a pessoa que já nasceu com esse dom. Então, se a pessoa conseguir unir a parte técnica com o dom que ela tem, ela vai voar. Maravilhosa, exatamente isso. Como nasceu o conceito? Conta para nós um pouquinho do personal broker. Então, eu me inspirei muito no mercado americano. O mercado americano ele é extremamente maduro, né? Então, a gente não tem esse tipo de invasividade que a gente tem no mercado aqui. Por exemplo, se tu me chama para ir na tua casa, para eu olhar o teu imóvel, para eu vender o teu imóvel, eu cadastro esse imóvel num sistema único, que chama MLS, e todos os corretores têm acesso a esse sistema. Eles têm acesso a todas as informações sobre o imóvel e quando eles querem visitar, eles me contatam. Então, tu que é a proprietária, tu fica totalmente resguardada. Qual é o conceito principal que eu quis trazer para o meu cliente? Meu cliente, eu te represento perante o mercado. Eu te blindo. O nosso mercado ele é um mercado muitas vezes desagradável, invasivo, com muito pouca instrução e com muito poucas regras. Então, os clientes muitas vezes têm uma experiência péssima, porque os corretores não param de incomodar. Então, a proposta é fazer essa proteção do cliente para que ele consiga ter um início, meio e fim da jornada, tanto de compra quanto de venda, tranquila, fazer desse momento um momento bom e não um momento estressante, protegendo ele. Até porque, como a gente falou agora anteriormente, eu falei isso no último programa que a gente teve, você está passando uma experiência que o cliente está realizando um sonho, né, de comprar um imóvel. Então, isso não pode ser uma experiência negativa. Tem que ser uma experiência quanto mais positiva possível. É uma responsabilidade gigantesca.
tu estar presente é uma responsabilidade, é uma honra, né? A pessoa te confiar, muitas vezes, o maior passo da vida dela, porque muitas vezes a casa própria é um dos momentos mais marcantes, simbólicos da vida de uma pessoa. Isso. Então, o tamanho dessa responsabilidade, muitas vezes o corretor não sabe. Ele pensa mais no foco da venda, que não está errado, mas se ele focar somente na venda, no receber sua comissão, é diferente do foco de realizar o sonho de uma pessoa, ajudá-la a buscar a primeiro imóvel dela, a primeira casa, o apartamento, enfim, o que seja. É uma realização, é uma conquista. Eu acho que a construção, como eu falei antes, a construção a longo prazo de uma relação, e não só de uma venda. A gente não quer um cliente que entre, faça uma venda e vá embora. Eu quero um cliente que ele entre, me conheça, tenha um vínculo comigo a ponto de todo e qualquer imóvel ou negócio imobiliário que ele for fazer, no mínimo ele falar comigo e eu poder ajudar. E muitas vezes eu, mesmo sem ganhar nada, eu ajudei, porque eu quero que aquele cliente seja meu cliente. Independente se ele vai comprar um imóvel aqui em outro lugar, tudo que eu puder fazer para facilitar a vida dele, para ajudar ele, eu vou fazer. Até porque você vai ficar marcada por ele, né? Você vai ficar marcada, seu nome, a sua imagem vai ficar marcada como alguém que estava ali, né, se dispondo a ajudar. Manu, eu vi que agora você também tem um podcast, está iniciando, falando um pouco sobre mentoria, parte educacional. Traz um pouquinho para nós sobre isso, como isso está fluindo, como está sendo para você, qual é o propósito. Então, desde que eu entrei no mercado, eu sempre fui um pouco rebelde com o modus operandi do mercado. Sempre entendi que aquilo não precisava funcionar daquela maneira, que as pessoas tinham que mudar o mindset delas, um mindset mais de colaboração, de parceria. E comecei a me expor fortemente em razão disso, me posicionando sempre muito como eu achava que o mercado deveria ser. E, claro, como todo mundo que se expõe, muitas pessoas gostam e muitas desgostam e está tudo certo. Mas eu entendi que para que eu conseguisse efetivamente fazer com que esse meu propósito acontecesse, que é um propósito de fazer a diferença no mercado, mudar o mercado, não poderia só falando no meu Instagram. E sim, eu poderia fazer isso através de mentorias, através de cursos, porque as pessoas me pediam. Principalmente as mulheres, eu recebia muita mensagem dizendo: Manu, tu dá mentoria, tu dá curso, queria aprender contigo. E eu percebi que eu adoro ajudar, eu adoro ensinar e que esse é um caminho muito mais fácil para a mudança que eu espero. E o podcast também veio muito nesse viés, porque eu tenho um quadro no meu Instagram que é o Manu Sincera, onde eu trago as verdades e falo mesmo, né, com educação, mas falo, porque são coisas que eu acredito que o mercado deve e pode mudar. Então o podcast, o nome dele é The True State, que é um trocadilho com Real Estate, falando sobre verdades. Então, eu estou trazendo convidados de vários lugares do Brasil, pessoas bem relevantes, para contar os bastidores do mercado que geralmente as pessoas não falam. Também numa forma de trazer mais verdade, mais clareza e, quem sabe, conseguir finalmente ter um mercado mais elegante, mais amigo. Essa é a minha missão, eu acho. E que linda essa tua missão, sabe, Manu? Envolvendo o personal brooking ali, onde você traz sobre ajudar pessoas, onde você traz sobre o lado mais humano, isso tudo se conecta, né? Com certeza. A partir do momento que tu tem um propósito de ajudar o outro, servir o outro, não é só sobre clientes. Isso é sobre a tua vida, sobre a pessoa que tu é. E a partir deste momento que eu tenho essa missão, eu ajudar os meus colegas a elevar o nível do mercado, Peraí que eu vou ter que repetir, agora eu vou ter que repetir essa. Eu quero que corte esse né, pelo menos, tá? Esse vai ficar fácil. Por favor, já coloca aí. Então, nem tudo na vida é sobre negócios. Então, quando tem um propósito, uma missão de ajudar, de servir, a gente não está falando só sobre clientes. E eu gosto muito de ajudar os colegas e eu sinto que dessa forma eu estou elevando o nível do nosso mercado, que é um mercado que precisa muito evoluir e muito se profissionalizar. Então eu fico muito feliz de poder fazer isso pelos colegas também. Com certeza, Manu. E
além do... O que mais que eu posso te perguntar agora? Acho que agora para no com certeza ali, Manu. Agora vamos ver o que a gente pode trazer um pouco mais sobre... Acho que agora a gente pode ir pro recado final. O que tu acha? Pode ser. Tá. Então, eu parei no com certeza, Manu. E agora eu peço o recado final, isso? Ou repito? Pode repetir. Com certeza, Manu. Eu gostaria que você deixasse agora, para quem está nos acompanhando, um recado final com uma mensagem para os corretores novos que estão iniciando agora, empreendedores. O que você deixaria como mensagem? Bom, eu diria para os meus colegas que estão entrando no mercado que eles tenham fome de conhecimento, porque isso é a única coisa que ninguém tira da gente, organização e muita, muita disciplina, porque esse é um mercado que muda vidas, esse é um mercado que dá para ganhar muito dinheiro, dá para ser muito feliz por fazer os outros felizes, mas ele é um mercado que a gente precisa amar o que faz. Porque tu tem que abrir mão de muitos momentos teus em prol do teu cliente, a tua agenda é a agenda do cliente e isso é o que é assim mesmo, né? Quem quer ter finais de semana não pode ser corretor de imóveis, né? Tem que ter disponibilidade, mas tem um outro lado, tem um lado que tu realiza o sonho dos clientes, que tu tenha condição de mudar de vida, mas isso vai depender muito do quanto tu quer e a tua disposição para isso. Eu gosto muito de uma frase que é: ajusta a tua ambição à tua disposição. Se a tua disposição for alta e a tua ambição também for alta, tu pode mudar a tua vida, mas não sem estudar e não sem se dedicar intensamente. Mergulha no mundo dos imóveis, que com certeza volta para ti, não só em termos financeiros, mas também em... Ai, peraí, não. Agora eu me perdi. Em que parte eu tenho que recomeçar? Na última palavra que tu falou. Mergulha. Mergulha no mercado imobiliário, porque tu vai ter, além dos ganhos financeiros, a possibilidade de participar dos maiores sonhos da vida das pessoas. Eu acredito exatamente nisso também, Manu. E com certeza vale a pena mergulhar nesse mercado, que ele é cheio de oportunidades para todos nós. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Gostaria de te agradecer, Manu, por essa experiência aqui com a gente, por essa entrevista maravilhosa e por compartilhar com a gente tantos anos de experiência e todas essas novidades grandiosas para quem está nos acompanhando. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, muito bom estar aqui. E quem quiser me seguir, @manuelavilar.broker no Instagram. Muito obrigada e até semana que vem.